Então, gente, bom dia. Me chamo Débora, sou consultora aí de sustentabilidade e de finanças sustentáveis. Já estou no mercado há mais de 10 anos trabalhando com sustentabilidade, né, temáticas ali alinhadas à sustentabilidade, que é responsabilidade social, meio ambiente. E hoje acho que a ideia desse workshop é trazer um panorama de como que tem acontecido no mercado essa transformação das empresas com práticas, né, sustentáveis, né, ao longo do tempo. Então, acho que esse é o principal objetivo. Bom, o que a gente pretende abordar aqui, né? Falar um pouquinho dos perfis de atuação e o engajamento dessas companhias e falar, de acordo com o comprometimento que eles assumem, quais as práticas que eles conseguem apresentar, tá? E o que a gente tem observado ao longo do tempo e o como isso passa também, né, pelas pressões sociais, os movimentos sociais e ambientais que acontecem durante todo o período, tá? Então, assim, eu queria propor para vocês primeiro colocar tudo em uma caixinha, né? Quais são os tipos, os perfis das empresas e como elas podem trazer essas temáticas ambientais e sociais, essas preocupações para dentro ali da atuação, tá? Então, acho que a primeira coluna ali, né, seria um comprometimento só com o financeiro. Então, não existe uma preocupação ambiental, uma preocupação social ali naquela atuação daquelas empresas. Bom, então, é isso, não tem nenhum foco em práticas ambientais e elas geram consequências, né? A gente vai ver ao longo aí da apresentação que isso vai gerar consequências porque não existe uma preocupação ambiental ou social na atuação daquela empresa. E isso pode trazer, né, lá em cima eu coloco que isso pode trazer um risco legal, que é um risco a hoje você não acompanhar as legislações que estão avançando nesse meio e, enfim, a empresa tem aquele risco de não cumprir uma legislação, de ter alguma complicação aí no meio do caminho. A próxima coluna é uma coluna de comprometimento responsável, né, que é basicamente assim, não quero ter problemas com a reputação da minha marca. Então, eu preciso mitigar os meus riscos. Mitigar riscos ambientais, sociais ou riscos de governança. A questão ali é que elas se responsabilizam pelas consequências caso elas venham a gerar, né, algum tipo de dano. Então, elas se responsabilizam com isso. E isso nada mais é do que um atendimento compulsório, né? Eu preciso atender aquela legislação ou aquela exigência para poder estar num contrato com o cliente, ele me obriga, me exige isso, eu vou atender. Tá? Bom, o avanço dessas práticas seria a sustentável, né? Um comprometimento sustentável, que é quando você começa a adotar práticas ambientais e sociais para agregar valor à sua marca, né? Então, você identifica ali no seu negócio quais são as oportunidades ambientais e sociais para você conseguir avançar. E ali você torna um pouco mais de ação, né? Você precisa entender, se engajar um pouco mais, para além de ler legislação e fazer o que a lei pede, você começa a olhar para o mercado, para os seus concorrentes, para a comunidade, e ver como que o seu negócio pode agregar aquela comunidade. Tá? Para além disso, tem o comprometimento de impacto, que nada mais é você identificou ali oportunidades, né, como o sustentável faz, mas eu me comprometo a gerar a fazer a gestão, né, ter indicadores ali que me comprovem que aquele impacto aconteceu, aquele impacto positivo, tá, para a sociedade. Então, esses dois últimos são uma adesão voluntária, né, a gente está ainda num processo, tem algumas empresas que estão ali, e a gente tem empresas em todos os quadrinhos ali, tá? A gente tem ainda empresas que só focam no financeiro, mas a gente vem caminhando cada vez mais para o engajamento das empresas, também por uma questão de pressão social. Tá? Falando um pouquinho agora do financeiro, eu queria ir lá um pouquinho para trás, né, lá em 1970, o Milton Friedman, né, ele era um economista, um estatístico,
E ele tinha algumas frases que geraram polêmica na época, como ele dizia, mas foram frases que, enfim, não trouxeram nada, uma repercussão extremamente negativa para ele. A gente vê que ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1976, então 6 anos depois dessas falas que foram publicadas num artigo na revista The New York Times. As falas dele, algumas delas, a única responsabilidade social de uma empresa deve ser aumentar os seus lucros. O papel social das empresas reside em gerar lucros e criar valor para os seus investidores, contribuindo assim para a prosperidade econômica geral. Então, esse era um pensamento que ele colocou ali na revista, mas com certeza não era um pensamento só dele. A gente vai entender aqui que era uma cultura na época, as empresas tinham essa identificação de eu não preciso me preocupar com questões sociais e questões ambientais. Bom, como eu disse, isso gerou consequências. A gente tem alguns casos aqui, algumas empresas que tiveram problemas, O que aconteceu? Nesse caso, foi uma catástrofe que aconteceu. Union Oil é o nome da empresa. Ela é uma petrolífera, e ela estava em uma atividade de perfuração. A pressão que ela exerceu pelos trabalhos rompeu o fundo marinho e quebrou em 5 partes e começou a vazar ali, sair óleo, num ritmo estimado a quase 1.000 galões por hora. O que contribuiu para isso? A falta de supervisão adequada por parte de algumas agências governamentais e também a ausência de algumas medidas de segurança. A companhia não pensou que isso poderia acontecer e no que poderia causar isso tudo. Bom, isso então foi uma das inspirações para a celebração do Dia da Terra e isso motivou a assinatura da Lei Americana da Política Ambiental, que entrou em vigor em 1970, o ano que também o Estado da Califórnia aprovou a sua Lei de Qualidade Ambiental. Então, a gente pode notar aqui que o Milton Friedman, quando ele disse lá aquelas frases, as empresas não têm que se preocupar com isso, também era porque nessa época já estava sendo discutida essa questão, e ele deu a opinião dele na revista, de que, de fato, não era uma preocupação plausível para as empresas. Tá? Isso, com certeza, gerou muitos danos ambientais na época e também sociais, se a gente pensar na comunidade pesqueira. Então, isso impacta muito. Agora, falando de uma outra consequência que não só a ambiental. A gente teve o Jack Welch, não sei exatamente como fala, mas ele foi um ex-CEO da General Electric e teve o nome associado a grandes reestruturações em grandes companhias, mas também a demissões em massa. Tá? Ele foi considerado, em 1999, pela revista Fortune, o melhor gestor do século XX. Então, por que eu quis trazer isso? Para também a gente entender que o que a gente enxerga hoje como uma problemática, na época não era julgado dessa forma. Ele usava uma estratégia de classificação dos funcionários, que ele classificava ali como 20, 70, 10. Os 20 melhores recebiam remunerações, eram valorizados ali naquela empresa, ele entendia que tinham que ser tratados como funcionários especiais, porque traziam um retorno para a empresa. Tinham os medianos, que tinham que receber treinamentos e dicas para melhorar e se enquadrar ali como os melhores no ano seguinte. E os últimos 10 eram considerados os piores. E ele alegava que não há outra solução que não seja mandá-los embora. Então, anualmente, 10% dos funcionários da GE eram demitidos. E o que isso aconteceu? Isso justificou a demissão de quase 120 mil funcionários entre 1980 e 1985. E a gente vê que, ainda assim, claro que as pessoas elas vão ter outras qualidades, mas isso foi um impacto significativo, com certeza, que aconteceu na vida de milhares de pessoas. E, ainda assim, ele foi considerado o melhor gestor do século XX por uma revista. Tá? Algo que, se a gente pensar hoje,
num impacto desse, com certeza isso seria muito criticado atualmente. E aí, só para falar para vocês que existiram críticas na época, tá? Mas não eram um impacto tão grande quanto hoje a gente tem aí, redes sociais e tudo mais, para colocar isso, dar luz a esse problema. Bom, uma outra problemática muito forte na época foi a Nike, né? Entre as épocas de 80 e 90, ela tinha na cadeia de fornecimento algumas empresas que tinham muitos problemas. Isso foi denunciado por alguns movimentos sociais, que eram questões assim de trabalho infantil, inclusive, né? Eles publicaram, divulgaram essa, e a Nike ficou muito prejudicada, a sua reputação baixou muito na época, ela enfrentou diversas críticas, e essas fábricas eram fábricas terceirizadas. Então, na época também não existia esse pensamento de eu tenho que me preocupar com quem eu contrato. Não existia isso. Então, a Nike foi colocada, né, foi exposta dessa forma, e as empresas começaram também a entender que, bom, eu preciso agora olhar porque eu tenho que me responsabilizar por isso sim, né? Então, essas foram algumas consequências que a gente vê que geraram algumas repercussões, tá? Então, eu trouxe ali, né, que as pressões por práticas empresariais, elas começaram a se intensificar a partir dessa década, né, de 60 e 70, acompanhando o crescimento desses movimentos sociais e ambientais, né? Geraram pressão, foram pressões que foram mudando ali a cultura do mercado. Então, o mercado começou a entender que ele tinha que se empenhar um pouco mais em se preocupar com questões ambientais, né, sociais e de governança também. Bom, e nesse período, né, aconteceu a Conferência de Estocolmo, em 72, que foi a união ali, né, 113 países participaram dessa conferência, e eles colocaram as questões ambientais na vanguarda dessas preocupações internacionais. Foi algo que nunca tinha ocorrido, né? Então, foi um importante diálogo aí entre os países para tentar desenvolver e criar vínculos em prol, né, de práticas ambientais e sociais mais adequadas. E aí, voltando, né, seguindo o nosso raciocínio aqui, a gente entendeu que, bom, começou um movimento para poder passar para o próximo tópico, né? A gente está ali no somente financeiro, a gente precisa passar um pouco, se preocupar, ser minimamente responsável com a nossa atuação. Então, eles começaram a se responsabilizar, né? Alguns escândalos aconteceram, como a gente trouxe alguns aqui, e aí a ONU contratou uma publicação, né? Pediu para uma publicação, e foi então publicado esse relatório Nosso Futuro Comum, em 87, que introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E começou a pressionar algumas empresas a considerar esses impactos ambientais e sociais. Bom, algumas falas, né, algumas informações que estavam ali constantes nesse relatório, que foram bem importantes. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Então, a gente vê que ele já tem uma ideia ali de trazer tirar ali do somente, né, financeiro e trazer um pouquinho para essa ideia de responsabilizar as práticas, né? Bom, isso também gerou, né, consequências, essa responsabilização. Então, a gente vai trazer a própria Nike, né, que foi criticada numa época. Ela começou a cuidar um pouco mais dessa parte, né? Então, ela começou a implementar auditorias para garantir condições mínimas de trabalho, reduzindo, assim, os riscos reputacionais e sociais. A gente está falando, gente, de 1997, então, assim, muita coisa mudou de lá para cá. A Nike, hoje, ela tem um programa de sustentabilidade muito mais avançado, mas precisou, né, desse chacoalhão, dessas pressões do mercado para que isso se movimentasse. Um outro exemplo legal de dar é sobre a Shell, né? A Shell, ela tem uma atuação aí poluidora, é um setor, né, importante que causa impactos ambientais relevantes.
A Shell, ela publicou o seu primeiro relatório de sustentabilidade em 98. Em 98, ela já colocou ali, trazendo muito essa coluninha, né? Sou responsável, quero mitigar os meus impactos. Então, ela trouxe ali, né? O grupo é de natureza comercial e a principal responsabilidade é econômica. Eu quero gerar riqueza, atender às necessidades dos clientes e proporcionar um retorno aceitável aos investidores e contribuir para o desenvolvimento econômico geral. Então, o que o Milton Friedman falava ainda estava sendo repercutido, ainda estava sendo valorizado, porque era um economista muito influente na época. Mas eles traziam aqui informações, né? A gente tem responsabilidades, como a ampla gama de partes interessadas, tais como acionistas, empregados, clientes e outros membros da sociedade, né? Então, você vê que ainda tem muito uma questão financeira muito forte, né? Mas eles estão gerando um relatório de sustentabilidade, então, para apresentar ali o mínimo que eles conseguem fazer para mitigar os impactos que eles geram. Bom, então, repercussões e influências, né? Esses escândalos e essas tragédias trouxeram à tona a necessidade de intensificar essas práticas mais responsáveis, né, como uma resposta reativa a essas crises. E o mercado, então, mais amadurecido, essas companhias elas já sentiram a necessidade de divulgar as suas práticas, né, e aderir à elaboração de relatórios de sustentabilidade. Então, a gente começou a ver isso um pouco mais para frente. Teve a Rio 92, né, que trouxe amplas recomendações feitas naquele relatório que a gente falou antes, Nosso Futuro Comum, e eles levaram à Conferência das Nações Unidas, né, que colocou esse assunto na agenda pública, né? Então, isso começou a ser muito divulgado também, tá? A nível dos governos. Opa, perdão. Bom, também nessa parte, né, desse período, em 97, a GRI foi fundada, né? A GRI ela é importantíssima hoje no mercado para traçar aí o modelo dos relatórios de sustentabilidade das companhias. E ela foi fundada em meio a uma comoção pública causada pelo massivo derramamento de óleo no Golfo do México pela empresa Exxon Valdez, talvez esse seja que fale. Mas, enfim, esse é um ponto relevante, porque, novamente, a gente vê que é uma pressão de um movimento social que acontece e vai incentivar que as empresas sintam necessidades. Daí gerou o GRI, né? Ela traz aí algumas diretrizes que são voluntárias para apresentar os seus impactos, né, ambientais, sociais e de governança. E isso vai gerar o relatório de sustentabilidade. Bom, em 2000, foi o secretário-geral da ONU. Foi lançado o Pacto Global, né, que tem 10 princípios relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Essa iniciativa estimulou empresas a integrar esses princípios, né, às estratégias e expandir a responsabilidade para além do cumprimento das leis. Então, puxando um pouco mais ali para a coluna ali do sustentável. Bom, aí voltando, né, a gente, seguindo o raciocínio, a gente entendeu que, bom, ali eles se responsabilizaram, eles identificaram uma necessidade de expor o que eles estão fazendo e eles conseguiriam, então, olhar para o mercado e ver as possibilidades de melhorar esses processos de gestão. Então, eles começaram a aderir a algumas adoções voluntárias, né? Bom, o comprometimento sustentável, né, ou comprometimento de impacto, como eu falei antes, ele basicamente é você olhar para o mercado, ver quais as oportunidades que o seu negócio pode melhorar a vida das pessoas, né, tanto da comunidade quanto a questão ambiental, e você tentar implementar isso. Quando você fala de uma questão de impacto, você tem que comprovar que aquele impacto de fato aconteceu. Então, as ODS, né, eles influenciaram muito nisso, porque foram lançadas 17 objetivos e 169 metas globais, né, que estabeleceram aí diretrizes para as empresas quantificarem impactos positivos e alinharem estratégias de negócio a esses objetivos.
e isso incentivou que as corporações começassem a ter uma base para poder buscar um valor, né, aumentar o seu valor no mercado. E nessa agenda de 2030 eles falam, né, os nossos objetivos e metas entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016 e orientarão as decisões que tomamos ao longo dos próximos 15 anos. Né? Então, a gente ainda está aí nós ainda estamos aqui. E a gente já vê algumas ações, né, importantes sendo tomadas por algumas empresas que, enfim, já estão mais avançadas, né, nessa tabela, vamos dizer assim. A Unilever, ela tem uma atuação sustentável, né, que o CBEDS, que é uma referência, né, na parte de sustentabilidade, ele trouxe aí informações de que de 2008 a 2015 eles reduziram 36,9% a emissão de gases de efeito estufa e o consumo de água, né, e diminuíram aí 95,36% a geração de resíduo por tonelada. E eles também apostam numa política de fornecimento responsável para impactar positivamente a cadeia de valor. Então, olhando para além da mitigação de impactos ambientais negativos, né, como que eu vou reduzir esses impactos e mitigá-los, para além disso, eu quero trazer impacto positivo. Tá? Em 2024, né, mais recente, ela avançou aí 37% do uso de plástico reciclado. Bom, a Natura, ela é um outro caso também, ela tem alguns projetos, alguns produtos que são muito voltados à questão da geração de impacto, e ela tem aí, ela gerou um resultado para poder apresentar. Né? Então, a gente vê aí uma reportagem que fala que ela prevê gerar R$ 4,00 de impacto positivo para cada R$ 1,00 ganho com mudança estratégica. Né? Então, ela anunciou aí que tem como meta gerar esse ganho e foi feito numa realização num evento e que essa prática já era medida anteriormente. Né? Então, a marca afirmou que em cada R$ 1,00 de receita ela proporcionou um impacto socioambiental positivo de 2,7. Ao todo, a Natura teria gerado um impacto líquido de 34,2 bilhões para a sociedade. Né? Enfim, acho que muita coisa vem acontecendo, a gente está num momento em que está tendo muita transição das práticas, muita coisa está iniciando agora, né, muitos processos, e a gente tem algumas repercussões. Então, por exemplo, a avaliação B, né, ela foi criada em 2006, a certificação, e é uma ferramenta para que as empresas comecem a medir, né, a gerenciar e melhorar o desempenho desse impacto positivo. Então, as empresas que já estão mais maduras, elas já conseguem mitigar bem os seus impactos negativos, reduzir aqueles danos, elas também conseguem apresentar melhores resultados positivos para a sociedade e elas medem através da avaliação de impacto B, é uma das possibilidades. Bom, e o Green Bond Principles teve um lançamento em 2014, né, para o investimento sustentável, né, investimentos que favoreçam aí questões ambientais. Então, ele estabeleceu alguns padrões para a emissão de títulos de dívida verde que vinculam esses investimentos, né, de forma mensurável. E facilitou ali o alinhamento entre impacto financeiro e ambiental em escala global. Então, a gente começa a falar do mercado financeiro se alinhando aí com as práticas. E aí, assim, acho que mais, trazendo um pouco para tentar fechar, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nesse meio tempo, né, as empresas querem mostrar os resultados e a gente vê aí, hora ou outra, greenwashing acontecendo, né, que é quando você tem uma maquiagem ali da tua atuação e, enfim, você não demonstra aquele resultado, mas você fala que você tem aquele resultado. E aquilo não se concretiza. Então, para evitar isso, né, todos os órgãos, né, estão se mobilizando, principalmente os órgãos, né, ambientais e órgãos também financeiros, a gente vai ver agora, do mercado financeiro, estão se mobilizando para evitar que isso seja propagado, que o greenwashing venha a trazer falsas afirmações
né, a questão de práticas ambientais e sociais cometidas pelas empresas. Então, a gente vê aqui, né, indo para a parte de atendimento compulsório, né, ou seja, eles precisam fazer, né, para seguir as legislações, as empresas elas vão precisar agora se atentar a companhias abertas, né, que estão ali na Bolsa de Valores, elas vão precisar se atentar ao pronunciamentos técnicos 1 e 2, ali, que são divulgações de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, né, e também relacionadas ao clima. Isso era algo que, até então, o mercado financeiro não tinha legislação que especificava o modelo de como as informações teriam que ser repassadas ali para os acionistas, para os investidores. Então, isso foi um avanço muito grande, né? Porque isso permite que os investidores, os acionistas, possam comparar aquelas informações que são fornecidas e entender se eles estão fazendo um investimento alinhado aos valores deles. Não é aqui o nosso foco, mas eu acho que é importante a gente citar que também o Banco Central alinhou isso, né? Exigiu um modelo de relatório de sustentabilidade para os bancos, né? Enfim, para grandes bancos, para reportarem também com esse modelo. Então, a gente está vendo que as instituições elas estão se movimentando para cada vez mais exigir que o mínimo seja o comprometimento com a sustentabilidade. A gente vai percebendo que aquele início ali da tabela, né, que tem o comprometimento somente financeiro, ele precisa se ajustar, porque senão ele vai perder mercado, se não já perdeu, né? Muitos deles já perderam, mas, enfim, as empresas vão ter que cada vez mais chegar ali mais perto das práticas sustentáveis e, né, possivelmente de impacto positivo. E aí, assim, acho que é esse o ponto que eu queria trazer mais relevante, que são os avanços, né, nas regras desse jogo, que é você mudar ali o seu status, né? Como eu disse, aquela tabelinha ela ainda é muito aplicável, tem muitas empresas, em cada uma delas ainda existem empresas ali dentro, não é que a gente agora está todo mundo lá no impacto, está todo mundo no sustentável, não, mas está todo mundo tendo que caminhar, porque senão perde mercado, né? Então, aqui, o que esses movimentos eles acabam agregando para a sociedade como um todo, né? Eles permitem uma divulgação das ambições e metas das companhias, você deixar isso claro, se comprometer com aquilo, isso faz com que a empresa depois possa ser cobrada por isso, né? Então, acho que todo o mercado, inclusive o mercado financeiro, está percebendo que isso é importante. Então, sim, faça um relatório de sustentabilidade, coloque ali o que você está entregando, né, para fazer com que as empresas enxerguem também uma gestão e possam avançar e cobrar ações que sejam comparáveis. Isso também é importante, né? As legislações trazendo um reporte único, você tem que apresentar esse dado dessa forma. Isso é importante para o investidor ou para quem está identificando ali qual marca que eu escolho usar ou não. Aquilo é importante, ele vai saber ali se aquilo está alinhado aos valores dele, se ele está alinhado, se eu estou gastando meu dinheiro com uma empresa que eu acredito que está fazendo o melhor que ela pode, né? Então, a comparabilidade e a transparência são muito relevantes agora, e isso está melhorando muito no mercado. E a frequência de reporte, né? Porque essas legislações elas vão trazer uma necessidade de reporte frequente. E, assim, a gente está falando de legislações que estão envolvendo instituições financeiras, né? É óbvio que isso significa que eles querem transmitir a segurança para quem está investindo, colocando dinheiro ali. Eles querem saber que aquilo que está sendo informado pela empresa, de fato, foi auditado, foi verificado e é aquilo mesmo, e aceitar que, enfim, aquele resultado eu quero comprar, quero colocar meu dinheirinho ali. Tá? Então, trazer segurança, né, para esses acionistas e investidores, que movimentam muito no mercado. Então, acho que o que eu queria muito passar aqui é que, assim, acho que se a gente olhar para trás, né, lá em 1970,
era tudo muito diferente, o pensamento das pessoas era diferente, o que eles aceitavam ou não era muito diferente. E às vezes a gente olha e parece que não mudou muita coisa, né? Sei lá, tem tanta coisa para avançar, a gente está numa emergência climática, então dá meio que um desespero. Mas, enfim, isso aqui não é um calma, vai dar tudo certo, não é, a gente tem que correr. Mas é para mostrar que, cara, vamos ser otimistas, porque as coisas estão andando, pelo menos, né? A gente está vendo um movimento e estão andando. Então, acho que a principal ideia é vamos acreditar e vamos pressionar, né? A gente, como comunidade, como sociedade, a gente precisa pressionar para que, de fato, isso seja levado adiante e que essas pressões continuem acontecendo, né? Acho que isso é um passo importante e é por isso, com certeza, que o Cardume está aqui. Gente, é isso. Muito obrigada e eu estou à disposição aí. Obrigada.